Fechou. Então vamos aqui, ó. Gente, hoje hoje a nossa missão é equilíbrio químico, tá? Eu vou fazer um apanhado aqui dos tópicos de maior relevância para o Enem. E aí, à medida que você tiver alguma necessidade em particular aí, você vai mandando para mim. Combinado? Vitória também apareceu aqui agora. Fala, Vitória, beleza? Então vamos. Ó, deixa eu arrumar aqui já. Uou, não. Nem. Tá, deixa eu arrumar aqui. Olha só. Uhum. Vamos conversar um pouquinho sobre equilíbrio então, né? Um dos temas aí mais relevantes para a prova. E seguinte, povo, Marina chegou, vamos. Ó, equilíbrio químico tem alguns detalhes muito relevantes. Essa seta de ida e volta aqui, ela tem um significado bem especial, né? No sentido de que em algum momento, né, uma reação reversível num sistema fechado a temperatura constante, essas velocidades elas vão se igualar em algum momento, certo? Quando essas velocidades se igualarem, né? Lembra que a gente estava comentando sobre esse gráfico, né, no final da aula? A partir do tempo t, as velocidades se igualam. E aí, a partir desse momento, a tendência é que essa velocidade ela permaneça igual para sempre. E não é zero, entendeu? Elas são iguais e diferentes de zero. Então, aquela perspectiva de que a reação acabou, isso é mentiroso, tá? A perspectiva de que a reação não está acontecendo mais nada ali, deixa eu te falar, está acontecendo sim, é porque a velocidade é igual na ida e na volta, então você não percebe mais nada diferente acontecendo, tá? Mas a dinâmica do processo ela continua fluindo microscopicamente, beleza? Quando alcançar o equilíbrio, você vai perceber que as concentrações elas não variam mais, elas não são zero e elas não variam mais. E aí você tem três possibilidades. Entende? Ó, nesse gráfico, a partir aqui do tempo T1, né, você percebeu que as concentrações já não variaram mais. Elas não têm que ser iguais entre si. Elas têm que ser o quê? Constantes. Tem que assumir esse platô, esse patamar aí, tá? Podendo, dependendo do rendimento, né? Podendo a concentração do reagente ser maior que a do produto, ou a do produto maior que a do reagente, ou até iguais. Entendeu? Então, depende muito do quê? Do rendimento do processo. Ah, rendeu muito, rendeu pouco? Isso é o que a gente tem que avaliar. Mas a perspectiva de constância é uma coisa que faz muito sentido para a gente aqui. Então, as velocidades têm que ser iguais e as concentrações têm que ser constantes, certo? E aí, o que acontece? Ó? A expressão do equilíbrio, ela te dá essa noção de rendimento, não é? Por que ela vai te dar essa noção de rendimento? Cara, porque o produto aqui, ó, ele vai estar no numerador, não é? Então, se você tem uma grande concentração de produto, ou seja, a reação teve um excelente rendimento. Quase todo reagente se transformou em produto, né? Não tem como todo, porque senão a reação seria irreversível, entendeu? Não se esqueça que lá na expressão você só usa produtos, você não usa soma, você não usa a perspectiva de adição lá na expressão, percebe? Ó, é o produto das concentrações dos produtos e aqui ó, é o produto das concentrações dos reagentes, certo? Ok. E aí, constante alta, bom rendimento, constante baixa. Agora, o que acontece? Matematicamente, você percebe que a expressão ela é montada em cima da reação. Entende? A parte matemática do processo, ela é satisfeita
em cima da reação que você montou. Então a reação já tem que estar montada para você conseguir montar a expressão. A expressão depende da forma como a reação vem escrita. Por que eu estou falando isso para vocês? Por quê? Porque pode aparecer algum tipo de operação matemática no seu Enem. Pode aparecer, né? Não é que vai, mas pode. Então, o que, que acontece? Se você tiver como referência essa equação primeira aqui, ó, ela vai ter lá uma constante K1. Beleza? Ok? Agora, se eventualmente você inverter a equação, percebe que o que era produto você agora representou no reagente. Então, cuidado, porque aqui não inverte o sinal. Não é não, Marina? Lembra disso, Marina? Aqui não inverte o sinal. Aqui inverte o numerador com o denominador. Entendeu? Não é igual ΔH que você inverte a equação e inverte o sinal. O que era numerador virou denominador. Então agora a nova constante é o inverso da anterior. Se a primeira era 10, a segunda seria 1 sobre 10. Uma outra coisa importante é, se você eventualmente tiver que aplicar multiplicar a equação por algum número comum, esse número ele vai virar expoente. Então ele não é um fator multiplicador da constante, ele é um fator exponencial da constante. Então se eu multipliquei a equação por 2, a constante vai ser elevada ao quadrado. Se eu multipliquei ela por 3, a constante vai ser elevada ao cubo. E assim vai. Entende? Então, assim, apareceu já uma vez isso aqui no Enem. Não acredito que vai aparecer várias vezes. Mas se aparecer no seu Enem, não tem nada absurdo. Inverteu ou inverte o numerador com o denominador, multiplicou por algum fator, a constante é elevada àquele fator. Certo? Aí, galera, o que acontece? Eu preciso também que você tenha lucidez disso aqui, ó. Né? Um equilíbrio, se ele não for perturbado, ele vai permanecer em equilíbrio. Agora, existem vários casos, né, em que o equilíbrio ele vai sofrer algum tipo de perturbação. E aí a leitura que você tem que ter qual é mesmo? A reação que estava em equilíbrio e já não está mais, ela vai tentar responder a esse ataque, entende? E essa resposta é no sentido de minimizar o problema, entendeu? Ela vai responder no sentido de minimizar o problema. Então existem 3 fatores, né? Vamos lembrar rapidinho aqui, ó, capazes de deslocar um equilíbrio, ok? Gente, pensa assim, deslocar é fazer V1 ficar diferente de V2, entende? Então, se você fosse pensar, ó, se a gente fosse, ó, imagina que você tenha bosta, ó, imagina que você tenha V1 igual a V2. Aí aqui vai começar uma perturbação. Então, nesse intervalo aqui, ó, é o intervalo onde está havendo todo o embate. Eu estou tentando interferir na reação e a reação está tentando me dar uma devolutiva. Então aí, lá na frente, eu vou ter uma nova igualdade, que não tem que ser igual à primeira. Entendeu? Não tem que ser igual à primeira. Mas, por que deslocou o equilíbrio? Porque momentaneamente as velocidades eram diferentes. Então você tem que ter noção que isso aqui, ó, agora se tornou o equilíbrio antigo. E esse aqui, ó, é o tal do equilíbrio novo. O equilíbrio novo, ele não é igual ao equilíbrio antigo. Entendeu? Tem um barulhinho aqui, né? Entendeu, Eliseu? Tamo junto? Olha só, o equilíbrio novo não é igual ao equilíbrio antigo. Não é. E aí, então, um fator para ele interferir, ele tem que fazer as velocidades momentaneamente serem diferentes. Porque, por exemplo, catalisador não desloca equilíbrio. Por quê?
Porque ele aumenta as velocidades numa mesma proporção. Entendeu? Então, se ele aumenta na mesma proporção, ele não vai gerar desequilíbrio, porque desequilíbrio é justamente um intervalo de tempo em que as velocidades são diferentes. Entendeu? Se as velocidades não são diferentes, não tem deslocamento. Tá? Então, o catalisador não entra nesse nosso contexto. Certo? Agora, olha só. Se você tem, por exemplo, a leitura de lá pelas tantas, aumentar a concentração, por exemplo, desse reagente. Quando você executa esse procedimento, o que acontece? Momentaneamente, essa velocidade aqui fica maior. Ó. V1 fica maior que V2. Então, pensa assim, por que isso vai acontecer? A reação está tentando minimizar o problema. E para ela minimizar, ela vai deslocar no sentido oposto à inserção. Coloquei do lado esquerdo, desloca para a direita. Coloquei do lado direito, desloca para a esquerda. Entende? Então, a leitura de aumento é essa. Né? Aumentou de um lado, vai deslocar para o outro. Agora, o contrário tem que se fazer verdadeiro, que é o quê? Agora, se ao invés de colocar, você tirar, pense naquela ótica de repor, reposição. Reposição. Então, quando você tira de um determinado lado, a reação tende a deslocar no sentido de repor aquilo que foi consumido. Entendeu? Então, deslocará para o mesmo lado. Né? Um exemplo muito comum em prova é esse aqui. Ó. Essa mulher vai colocar uma base lá dentro. Percebe? Ela colocou uma base e o negócio foi para um amarelo. Não é? Agora ela vai colocar um ácido. Uau, vamos lá, preparar assim, pá! E o trem ficou alaranjado, galera. Aí você falou, ai, John, que bagunça é essa? Ela foi lá, pôs base, o trem voltou para amarelo. Ela colocou ácido e foi para alaranjado. Entendeu? Então ficou ali entre um amarelo e um alaranjado. Entende? Aí você falou, ai, John, o que é essa loucura? Cara, olha para cá. Olha para cá. É o seguinte, ó. O que acontece? Porque o equilíbrio é esse, né? O equilíbrio é esse que você está vendo aqui, ó. Quando ela adicionou base, você percebeu que, ó, o que significa? Você fala assim, John, mas o que tem a ver colocar a base aqui? Não tem nada de base nesse equilíbrio aqui, ó. Pois é, a base, ela não é comum a esse equilíbrio, mas ela interfere. A gente chama de efeito do íon não comum. Percebe que ao colocar base aqui, o que a base vai fazer? Não vai consumir o ácido? Consumindo o ácido, não tem que repor? Então, essa substância aqui é amarela, ó. Por isso que ao colocar ácido, vai predominar o amarelo, que é o lado esquerdo, entendeu? Entendeu a leitura? Agora, quando você adicionou ácido, aí você está fazendo o contrário, né? Se você está adicionando ácido, o equilíbrio vai deslocar no sentido de consumir o excesso. Ou seja, vai deslocar para a direita. E do lado direito é alaranjado. Entendeu? Esquerda, amarelo, direito, alaranjado. Esquerda, amarelo, direito, alaranjado. Então, essa leitura de cores, para quem vai fazer a prova provas em geral, nossa, eu recomendo muito que tenha essa noção. Efeito do íon comum. O que é efeito do íon comum? É quando você colocou lá dentro algo que já tinha lá dentro. É comum a quem já estava lá dentro. Ou até o efeito do íon não comum. Aparentemente, o cara não está lá dentro, mas quando você coloca ele, ele acaba reagindo com alguém que já está lá dentro. Entendeu? Quando você vai mexer com a temperatura, o que acontece? A temperatura, gente, ela vai aumentar as velocidades direta e inversa. Entendeu? Então, a temperatura, ela faz isso aqui, ó. Só que ela faz aquilo ali, ó. Ela interfere nas velocidades. Só que a temperatura, ela vai aumentar as duas velocidades, só que não na mesma proporção. Entende? Quando você aumenta a temperatura,
você vai ver que há um deslocamento, ó, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico, no sentido de absorver o excesso de calor agora presente no ambiente, absorver, 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 para tentar minimizar a expressão dessa temperatura. Entendeu? Então, sempre que você aumentar a temperatura, o equilíbrio vai deslocar no sentido endotérmico. E toda vez que você diminuir a temperatura, o equilíbrio vai deslocar no sentido exotérmico. Então, assim, quando ele fala quem é endo e quem é exo, concorda que é baba? Sim ou não? Quando ele fala quem é endo e quem é exo, é super tranquilo. Tá? Agora, aqui não, aqui, ó. O que que acontece? Prof, como é que eu descubro quando que é endo e quando que é exo? Como é que eu descubro se o exercício não falar? Tá, deixa eu te chamar a atenção para um negócio aqui, ó. Esses três fatores aqui, ó, eles deslocam o equilíbrio. Só que você lembra que o único fator que altera a constante é a temperatura. Então, desses três fatores, galera, o único capaz de alterar o valor numérico da constante é a temperatura, certo? E aí, John? E aí, que é o seguinte, ó. Olha para essa tabela aqui. Você percebeu que aqui você tem uma reação e aqui você tem outra reação. São reações diferentes. Você percebeu que no caso de cima, à medida que você aumenta a temperatura, a constante também aumenta? Viu isso ou não? Aumentei a temperatura e a constante também aumenta. Certo? Agora, e a de baixo? A de baixo é assim, ó. Aumentei a temperatura e a constante diminui. Aumentei a temperatura. Nossa senhora, peraí. Ó. E a constante diminuiu. E o que acontece? Quando a relação é direta, a direta é endo. Olha o tanto que é legal. Quando a relação é inversa, a inversa é endo. Tá? É um esqueminha, né, de memorização muito bom, né? Quando aumenta, aumenta. Quando a relação é direta, a direta é endo. Quando aumenta, diminui. Quando a relação é inversa, a inversa é endo. Isso aqui te ajuda, tá? Muito. Porque se o exercício não te fala qual é a endo e qual é a exo, como é que você vai descobrir? Sei lá, é uma combustão. Não, beleza. Mas e se não for? Você precisa ter esse viés, tá? Você precisa ter esse viés. E a terceira forma de deslocar equilíbrio, é por pressão. Só que, vamos lá, a pressão, gente, ela é um tanto limitada. Por quê? Porque ela vai interferir desde que você tenha componentes gasosos. Pelo menos um componente gasoso, né? Porque o estado líquido e o estado gasoso, eles são... Desculpa. O estado líquido e o estado sólido, eles são incompressíveis. Né? Então, onde eu vou ter, através de pressão, volume diminuindo, isso é comum em gases, certo? Então, aqui, o que vai rolar? Quando eu te falar em pressão aqui, entenda que é pressão total, que é o êmbolo aqui, ó, empurrando aqui, ó, 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 ó. Percebe que à medida que eu vou empurrando, a pressão vai aumentando e o espaço para a molécula ocupar não é menor, 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 menor. Então significa o quê? Significa que à medida que você aumentar a pressão, cada vez eu tenho um menor volume a ser ocupado. Ou seja, eu preciso que a reação se desloque num sentido de volume pequeno para amenizar esse pequeno reduto, entendeu?
o reduto é tão pequeno que o ideal é que é, a reação se desloque para formar menos moléculas gasosas. Para a ideia de adequação mesmo. Entendeu? Então, toda vez que aumentar a pressão, vai deslocar para o menor volume. Aí você fala, John, mas como é que eu conto o volume? É fácil. É fácil. Se você tiver só gases, é só você analisar a partir desses números aqui, ó. Ó, a partir do balanceamento, entendeu? Você só vai contar para gases. Então, por exemplo, você viu que ele falou que são 4 volumes e aqui são 2 volumes? Ele só contou, entendeu? Ele balanceou 1 mais 3, 4. E do outro lado, 2. Aumentou a pressão, desloca para a direita. Diminuiu a pressão, desloca para a esquerda. Então você vai ficar entre esquerda e direita o tempo todo. Então por isso que para produzir amônia, que é uma reação, ó, cai muito em vestibular, o ideal é que você opere em altas pressões. Por quê? Porque o menor volume é no produto. Então se eu quero muita amônia, se eu quero um rendimento bom, eu tenho que trabalhar pressões muito altas para deslocar para a direita, sempre deslocar para o menor volume. Ok? Massa, massa. Olha só. Gente, a galera que tá aqui, ó, vamos lá, Durval, Danielzinho, Vitão, Bianca, Vitória, o Eliseu e a Marina, que estão aqui no ao vivo. Vocês tiveram algum tempinho aí para começar a mexer com a lista ou não? Já teve algum... Já teve alguma mexida lá? E já teve alguma dúvida rolando assim? Né? Porque é lógico, eu ainda tô aqui no trânsito da minha revisãozinha, né? Equilíbrio iônico, pH, quero falar algumas coisas ainda, mas talvez eu já consiga te ajudar em alguma coisa, tá? Deixa eu até ver aqui, ó, vou até abrir a lista aqui rapidão. Olha só, deixa eu abrir a lista aqui, documentos, Enem, é lista de equilíbrio químico, né? Pá, pronto, abriu, ótimo. Talvez eu já consiga te ajudar em alguma coisa aqui, ó. Não, aqui, beleza, ok. E aí, Dani? Dani Boy? Bianca? Ó, a Bianca. A Bianca fenômena. Deixa eu ver, Bianca, se é assim que eu já consigo te ajudar. Consigo. Mais ou menos, né? Mas assim, já dá. Vamos mexer. Ó, o manejo adequado do solo, né? Vamos sair um pouco de teoria, né? Porque só teoria também, Deus me livre, ninguém merece. Então ele vai falar em manejo de solo. É um tema muito comum no Enem, não é? Possibilita a manutenção da sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre a matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Aí, olha só, essa afirmação vocês aprendem na biologia. Que o alumínio, ele é tóxico. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas. Não só para a planta, mas para muitos organismos, como bactérias responsáveis pela transformação no ciclo do nitrogênio. Então, alumínio é problema, tá? O alumínio danifica as membranas das células, das raízes, e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Então, excesso de alumínio no solo seria um problema. Certo? Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo usando calcário. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que... Tá, para eu responder isso para vocês, legal, deixa eu ir um pouquinho aqui, ó. Eu preciso de vir aqui, tá, Bianca? Senão eu não consigo te responder à altura do que precisa. Deixa só eu falar um pouquinho sobre isso, que é um dos temas que mais aparecem no Enem, né? Que é a parte de hidrólise, tá? O que acontece? Hidrolisar nada mais é do que reagir com a água, certo? Hidrolisar nada mais é do que reagir com a água. E aqui ele está falando em hidrólise eventualmente de um sal. Um sal, o que ele está querendo comentar aqui com vocês é assim, eu vou colocar um sal na água, certo? Ó, tem aqui um ambiente, tá? Tem água aqui, ó. Aí eu vou jogar um sal aqui dentro.
Pode ser? Então, agora eu quero saber se essa solução é ácida, se ela é básica ou se ela é neutra. Entendeu? Isso é que é hidrólise. É um sal em água, o meio vai ficar ácido, vai ficar básico ou vai ficar neutro? João, mas como é que você vai saber disso? Aí, galera, peraí, deixa eu só tirar esse trem daqui. Nossa senhora. Ó, como é que eu vou saber disso? Você vai ter que ter a seguinte lucidez. Um sal, ele vai gerar para você aqui o cátion e o ânion. Certo? Quem hidrolisa é sempre a parte fraca do sal. Tá? Quem vai hidrolisar é sempre a parte fraca do sal. Então, por exemplo, se a parte fraca for o cátion, o meio vai ficar ácido. Se chama de hidrólise ácida. Se quem vai hidrolisar é o ânion, o meio vai ficar básico. Aí é uma hidrólise básica. Então, John, mas como é que eu vou saber quem é que vai hidrolisar? Vamos lá. Quem vai hidrolisar é quem é a parte fraca. Agora, o que é parte fraca em se tratando de um sal? Você vai ter que ter, gente, vamos só relembrar isso aqui rapidinho, porque senão trava tudo, que é o seguinte, ó. Quando você tem um sal, vamos lá, o cátion e o ânion aqui, né? O cátion, ele vem da base. Ele tem origem em uma base, não é ácido, mas base da sal e água, Bianca? Então, e o ânion, ele vem do ácido. Então, isso são as origens desse sal. Aí, você vai avaliar assim, ó. Se a base é forte e o ácido é forte, certo? Vou até melhorar isso aqui. Ó. Se você tem uma base forte e um ácido forte, você vai falar que o sal ele é neutro. Agora, se ele tem uma base forte e um ácido fraco, ele é básico. Se você tem uma base fraca e um ácido forte, ele é ácido. Percebe que a tendência aqui é que predomine a parte forte. Se os dois forem fortes, beleza. Se só a base for forte ou se só o ácido for forte. Entendeu? Então, quem determina o pH é a parte forte. Quem determina o pH, ó, é a parte forte. Não pode esquecer disso. E quem hidrolisa é a parte fraca. Tá? Quem hidrolisa é a parte fraca. Então, é o que eu tinha colocado lá naquele slide inicial ali, ó, que é o seguinte, ó. Se for o cátion que for reagir com a água, você vai ver que o meio ele vai ficar ácido, ó. Ou seja, um cátion gera outro cátion. Agora, se for o ânion que vai reagir com a água, percebe que vai gerar outro ânion? Ó, o meio fica básico. Se o cátion hidrolisar, o meio fica ácido. Se o ânion hidrolisar, o meio fica básico. Bianca e Daniel, você viu que ele falou no texto que excesso de alumínio no solo, eu tenho que remediar isso? Por quê? O alumínio é um cátion. Então a hidrólise do alumínio, não vou nem ficar montando tudo aqui não, vai fazer, ó, um solo rico em alumínio. Você já viu que no Cerrado é muito comum que o solo seja rico em alumínio? Ele é um solo ligeiramente ácido, viu, Daniel? Ele é naturalmente um solo puxado para o ácido, tá? Então, você percebeu que no exercício, o exercício pede para a gente utilizar calcário, ó. Por que que usar calcário é bom? Porque o calcário,
ele vem dessa base aqui, ó, que é uma base forte, e ele vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Ou seja, ele é um sal de caráter básico. Então, vocês entenderam agora? Olha lá, Daniel, ó, o solo estava ácido pela presença de alumínio. E aí você usou calcário, porque calcário tem caráter básico. Então essa remediação, ela visa diminuir o pH? Você tá doido? O trem já tá ácido. Não é diminuir o pH. Não é diminuir o pH. Foi mal que... preciso arrumar aqui, ó. Olha lá. Entendeu? Não é diminuir o pH, é aumentar o pH, tá? Ele perguntou o que é a remediação, né? Essa remediação, ela vai aumentar a alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis, ó. Interação do íon cálcio com alumínio tem nada a ver, reação de carbonato de cálcio com íons alumínio, levando... Não, também não, certo? Ó, essa lista eu coloquei, ó, você vê um negócio aqui, ó. A questão 5, olha só, é uma questão teórica e olha a porcentagem de acerto dela. Pequena, né? 29% só, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, essa questão 5, né? Se você volta aqui, ó, nos comentários dela, olha lá, ó, o que eu coloco? Eu só representei aqui, ó, que o calcário tem caráter básico, entendeu? E que o alumínio, né, que eu tinha colocado lá em cima para vocês, ó, olha lá, ó, seria a letra E mesmo. Acho que já tinha entendido, né? Entendeu? Então a presença de alumínio faz o solo ficar ácido. Então eu uso calcário porque o calcário tem caráter básico. Então aí vai diminuir essa disponibilidade aí do alumínio. Tá? Beleza, isso? Ok? Aí é até legal isso que eu falei agora, porque... deixa eu pensar um negócio aqui. Alumínio... não, foi ótimo. Acho que ficou legal aí. Vocês têm mais alguma? Vocês já fizeram que não deu certo? Você viu? Vai tudo ajudando na parte teórica aqui, ó. Tudo que vocês falam aí eu vou aplicando aqui dentro da teoria e... Ó, deixa eu ver a Bianca aqui. A Bianca falou a 12. Bianca falou a 12. Deixa eu ver qual que é a 12 aqui, ó. A 12 fala o quê? Legal. Dá pra gente fazer agora. Ó, a formação das estalactites depende da reversibilidade de uma reação química. Você percebeu que de novo ele vai falar do tal do calcário, ó. O calcário ele é encontrado em depósitos subterrâneos na forma de pedra calcária. Quando um volume de água rica em CO2 dissolvido infiltra-se no calcário, o minério dissolve-se formando os íons carbonato e bicarbonato. Entendeu? Então ali você tinha a estrutura sólida, né? Aí uma água infiltrou ali, ó, uma água ácida, né, rica em gás carbônico, ela infiltrou ali e dissolveu essa estrutura calcária. Tipo o que a chuva ácida faz, entende? Tá? Numa segunda etapa, a solução aquosa desses íons chega a uma caverna. Então ele está falando nas duas vias, né? Ele está falando tanto na perspectiva de dissolver, que seria aqui para o lado esquerdo, né? Quanto na outra expectativa, que é de depósito. Percebe que em um determinado momento ele fala em depositar, né? E em um outro momento ele fala em dissolver. Então, precipitar é para a esquerda, dissolver é para a direita. Desculpa. Precipitar é para a direita, né? E dissolver é para a esquerda. Tá. Considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa. Ah, tá. A segunda etapa que ele fala já seria o depósito, né? Então ele está falando. O depósito aqui está representado pelo amarelinho aqui, ó.
Considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, que ele usa o termo segunda etapa, que ah lá, ó, isso, a precipitação, a liberação, tal, beleza? A formação do carbonato de cálcio será favorecida. Bianca, ele quer saber qual das alternativas desloca o equilíbrio. Ó, não sei se você percebeu isso, mas ele quer saber qual das alternativas desloca o equilíbrio para a formação do carbonato. Ou seja, para a direita. Para a direita. Ele quer saber qual. Então vamos lá. A letra A. Diminuir a concentração de OH- no meio. Tá, olha para a equação, Bianca. A equação tem alguma coisa a ver com OH-? Concorda que não há nada que dialogue com a letra A. O que o OH- diminuir a concentração de OH-? Ah, mas cadê esse OH-? Você vai diminuir ele, mas e cadê ele? Totalmente desprezível. Totalmente desprezível. Né? Ele nem está representado. Entendeu? E não tem H+ para ele consumir e tal. Então, assim. Agora, você percebe que desse lado aqui, ó, não tem nenhum gás. E desse lado aqui, ó, tem um gás. Tem um volume gasoso. Então, o que significa isso? A pressão aqui, lembra que o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume gasoso. Então, como ele falou aumento de pressão, deslocaria para a esquerda. E o que eu quero? Eu quero é para a direita. Entendeu, Bianca? Então, até agora, não achei resposta. Tá? Diminuição da concentração de bicarbonato. Se você vier aqui, ó, vamos pegar outra cor aqui, ó, e diminuir um pouco dessa concentração, o equilíbrio vai tentar repor, não vai? E se a ideia de repor, desloca para a esquerda e não para a direita. Então isso aqui também já é. Aumentar a temperatura. Peraí. Você percebeu que a direta, nesse caso aqui, ó, você tem a direta endo, ΔH é positivo, então a inversa é exo. Não é assim nessa questão? A direta é endo, porque o ΔH é positivo, então a inversa é exo. Então, o que nós falamos agora? Que o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endo. Então, essa tá ok. Essa tá ok. O endo é justamente a formação do carbonato. Aumentar a concentração de CO2. De novo, não faz sentido. Por quê? Porque se você aumenta o CO2, o equilíbrio vai deslocar para tentar combater esse excesso. Então vai deslocar para a esquerda. De novo, o que eu quero? Eu quero que desloque para a direita. E aí, Bianca? Como é que foi isso aqui? Beleza isso? Você acabou confundindo? Marcou a letra B? Ah, tá. Você confundiu a ideia de pressão, né? Então aumentou a pressão, desloca para o menor volume, para a esquerda. Certo? Beleza, é legal. A gente vai executando o que nós acabamos de ver na teoria, né? A parte de deslocamento de equilíbrio, tá? Olha só, o que mais? Que mais, Bianca? Já foi tudo? Suas dúvidas já foram? Daniel já fez mais aí, meu brother? Marina, alguma coisa assim? Alguém aí já fez mais alguma coisa? Quer que eu ajude? Ó, então tá. Então vamos voltar aqui rapidinho. Vamos só terminar a base teórica aqui. Olha aqui, ó. Aqui eu queria comentar algumas coisinhas, que era assim, ó. Beleza, Daniel, tranquilo. Quando você vai falar de equilíbrio iônico, aqui vai entrar dois parâmetros que são muito importantes, né?
Existem outras situações, mas aqui eu quero conversar um pouquinho sobre esses dois parâmetros. O Ka, ele avalia o quão ácido é a substância, entendeu? O Kb vai avaliar a ótica da basicidade. Gente, são constantes, avaliam rendimento, tem todo aquele contexto novamente, entendeu? Todo, mesmo esquema. Ka é constante de equilíbrio para ácidos. Kb é constante de equilíbrio para bases. Entende? Então, se ele te fornece, o Enem adora, não é? Olha só, Eliseu, o Enem adora te dar esse tipo de informação aqui, ó. Que informação é essa? Cara, é um parâmetro. É um parâmetro muito bom. Só que cuidado, porque toda constante de equilíbrio, ela muda com a temperatura. Entendeu? Então, eu preciso vincular uma temperatura comum para todo mundo, ó. Sei lá, 25 graus Celsius. Beleza. Na temperatura de 25 graus Celsius, você percebeu que, vamos lá, esse ácido e esse são brutos. Uau! Por que que eles são muito brutos? Porque, olha o valor. Olha o valor. Eles possuem elevadíssimas constantes. Lembra que a ideia de rendimento? É a ideia de rendimento. Ó, rendeu muito. Formou muito H+. O ácido é muito forte. Entende? Agora, compara com essa aqui. Constante muito baixa. Rendeu muito pouco. Liberou pouco H+. Então, esse ácido, com certeza, ele é muito fraco. Ó. Entendeu? Você lembra que o alfa é um parâmetro, né, de acidez? E a constante também é um parâmetro, que só muda com a temperatura. Então, quanto maior for o Ka, mais ácido, ou seja, maior a força ácida. Você lembra que normalmente você tem que decorar, não tem? Hein, Vitória? Você tem que decorar quem é forte, quem é fraco. Agora, se ele te der esse parâmetro, Durval da vida, olha só, suave. Suave, ele te deu o parâmetro, é só analisar o parâmetro. Ó, olha aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. Ele te forneceu o parâmetro aí, ó. Lembra que as aminas, elas são básicas? Lembra disso? Que as aminas são básicas? Então, percebe que elas não são bases fortes, na verdade. Olha aqui, ó. Você viu que é tudo base 10 negativa? Mas elas têm uma leve basicidade. Né? A amina primária, desculpa, secundária, a amina primária, a amina terciária, a amina aromática. Elas têm uma leve basicidade. Entendeu? Então, e aí a lógica é a mesma. Ó. Quanto maior a constante de basicidade, maior é a força básica. Só que o que acontece? O que acontece aqui, Bianca? Essas constantes, você percebeu que elas usam base 10? E assim, os números ficam muito feios, não fica? Não é? Os números ficam ou muito pequenos ou muito grandes. Então, o que pode aparecer no seu Enem? Pode aparecer uma forma matemática de simplificar esses números. Você lembra como é que é isso? É uma escala logarítmica, entendeu? Por quê? Porque o Ka e o Kb, eles possuem essa notação exponencial aí. Essa base 10 muito, sabe? Então, principalmente em ácido e base fraco, né? 10 a menos 4, 10 a menos 8, 10 a menos 15, ou algo desse gênero, entendeu? Então, o que a gente costuma fazer? Fazer o P da constante. Peraí, gente, peraí. Minha esposa só veio aqui. Ó, é interessante você fazer o P da constante, tá? Quando eu terminar aqui, eu vou buscar o Guto e levo elas. Mas, falta quantos minutos? 5. Tá? Olha só, você entendeu? Então, professor, mas que canseira esse trem de P. Gente, relaxa. Essa ideia do P é só para que os números fiquem mais acessíveis. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que a constante ela é 10 a menos 4. Entende? Então, se você faz menos log, né, que é o que a gente faz, ó, o P aqui ó, é o menos log, tá? A gente abusa dessa escala logarítmica aqui para facilitar as comparações, para evitar a notação.
o que que acontece? Ó, você vai aplicar ele aqui, ele vai dar o tombo, vai ou não vai? E olha só, fica muito bom. Os números ficam mais acessíveis. Para você compará-los, fica muito mais fácil. Entendeu? Então, só que aí você tem que ter aquela perspectiva matemática, né? Que é o quê? Se a informação fornecida é um determinado valor, o P desse valor é o contrário, no sentido de, ó, se a constante é alta, o P da constante é baixo. Então, presta atenção. Ácido forte, a constante vai ser o quê? O Ka, alto, alto. E o pKa, entendeu? Base forte, constante. P da constante. Ácido fraco, constante. O P da constante. E... Entendeu? Então é sempre antagônico. Vamos lá. Gente, quando uma solução é muito ácida, a concentração de H+ dela é o quê? Quando uma solução é muito ácida, a concentração de H+ é o quê? Alta. E o pH? Baixo. Então, a ideia do P é trabalhar no sentido oposto, tá? Entendeu? Então, isso é legal que você saiba. E outra coisa é assim, ó. Quando você vai mexer com o cálculo em si do pH, é interessante que você tenha essa noção dessa tabela aqui, ó, para ela te nortear, tá? Eu gosto muito de comentar a respeito dessa tabela aqui, ó. Toda vez que você fala que um ambiente é neutro a temperatura de 25 graus Celsius, ah, professor, o pH é 7. Tá, beleza. De onde veio esse 7? Esse 7, ele vai vir de uma constante em particular, que é a constante da água, tá? Que é 10 a menos 14. Que, se for neutro, a ideia de meio a meio, eu vou ter o H+ e o OH- iguais e muito pequenos. Então, todo ambiente que você fala que é neutro significa o quê? Que a concentração de H+ dele é o quê? É igual à concentração de OH-. A concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Agora, se o ambiente é ácido, aí o H+ vai predominar. O OH- ele nem é citado geralmente porque ele é muito baixo. Ambiente ácido, o que predomina é o H+. No ambiente básico, o que vai predominar é o quê? É o OH-. Entendeu? Então, aí, através de dados numéricos, dados matemáticos, a gente fala que uma solução ácida, ela tem uma concentração de H+ maior que 10 a menos 7, ou seja, a de OH- é antagônica, é menor. Agora, em uma solução básica é o contrário. Se ela é básica, a de OH- e a de H+, desprezível. Então você sempre dá ênfase ao destaque. Entendeu? Por isso que existe a escala de pH e a escala de pOH. Existem as duas escalas. Né? Enquanto um valor é mais alto, o outro tende a ser mais baixo e vice-versa. Tá? Uma complementa muito bem a outra. Então, na próxima aula eu vou citar algumas coisas ainda de pH para vocês, vou falar um pouquinho mais de hidrólise, e enquanto isso, vocês vão fazendo a lista, tá? Porque a gente deve já, na próxima aula, já começar um outro tema também. Tá bom? Fechou, meu povo? Então vai lá pro Macedão. Beijo para vocês, brigadão, tá? Hoje alguns ficaram mais quietinhos aí, mas a Bianca aqui, o Eliseu, o Dandan, né? E entrosou mais comigo, mas beleza, fechou. Grande abraço aí. Tchau!